Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa jornada de criatividade e expressão criativa. Meu nome é Carol e eu estarei com vocês ministrando essa oficina de desenvolvimento de projeto cultural. Esse projeto ele é financiado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do PROAC Direto, e tem o objetivo de aperfeiçoar suas habilidades nessa etapa tão importante do desenvolvimento, da escrita de um projeto. E é para você, artista, produtor cultural ou entusiasta de expressões artísticas que de alguma maneira queira contribuir com o segmento da cultura. Então, a ideia é que no final dessa oficina você tenha aprimorado as suas habilidades com escrita de projeto. Vamos lá para esse primeiro módulo? Vamos iniciar o conteúdo desse primeiro módulo e nessa primeira parte nós vamos dialogar sobre o que é um projeto cultural, suas características, ciclo de vida, que é dividido em 4 elementos: elaboração, execução, prestação de conta e relatório de encerramento, e também como esboçar o desenvolvimento através de algumas questões norteadoras. Antes de iniciar uma elaboração, a gente precisa entender o que é um projeto cultural e, para isso, a gente vai desmembrar a palavra para entender melhor. Como definição, projeto é um instrumento técnico e estratégico amplamente utilizado no meio empresarial que possui algumas características próprias que o definem como um projeto, independente do tamanho, da complexidade ou duração. Ele é caracterizado por tempo definido, objetivo específico, recursos limitados e autonomia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele tem início, meio e fim. Ele tem um foco viável enquanto instrumento com objetivos e ele precisa ser planejado e executado por uma equipe e estrutura administrativa própria. E caminhando para a parte do que se refere à cultura, pensamos nisso como uma centralidade específica do eixo cultural. Então, um projeto cultural é definido pela particularidade de ser um instrumento técnico e estratégico, mas com um direcionamento aos eixos centrais da cultura, das artes e das linguagens artísticas, e possui como resultado o produto ou um serviço cultural definido. E esse resultado, ele pode ser um livro, uma fotografia, pode ser um CD, uma pesquisa, pode ser uma produção teatral, audiovisual e por aí vai, né? Então, desde que exista uma demanda da sociedade civil, de comunidades e do contexto que você está inserido, um projeto cultural pode ser vários modelos, dentro de vários segmentos de arte e cultura. E lembre-se que esses recursos, os recursos que são utilizados no projeto, eles são destinados para atender essa demanda social. Vamos partir agora para o ciclo de vida de um projeto, que é dividido em 4 partes. A primeira delas é a elaboração. Em um projeto é a construção do conceito e do planejamento. Ou seja, é primeiramente a ideia central do que se quer produzir, é o esboço. E em seguida é a forma que o projeto ganha para atingir seus objetivos, assim como os caminhos também que a gente precisa percorrer para garantir isso. Na execução, a gente vai operacionalizar. É aqui que a gente vai produzir, é a fase da produção, onde tem o acompanhamento e o controle para que tudo dê certo. Para a terceira fase, a gente tem a comprovação, que é a prestação de contas. E é nessa etapa que você vai evidenciar com fotos, vídeos, com notas e outros, né? Tudo que foi produzido, seu produto cultural e as ações que foram propostas. E como complemento, chega a etapa de desenvolver os relatórios com todo o andamento do projeto. E aqui você pode incluir as melhorias e as avaliações que vão servir como as métricas, né, para dar continuidade aí em novas ações desse projeto. Agora que a gente já sabe o que é um projeto cultural e já começa a pensar por que a gente quer produzir um produto ou um serviço cultural, a gente pode seguir em frente. Vamos começar aqui a construir o nosso esboço. E, pessoal, construir um projeto é interessante porque ele requer algumas habilidades pessoais que todos nós temos, mas em diferentes níveis.
Por isso que é importante a gente melhorar essas habilidades com tempo, com prática e com um pouquinho de experiência. Nessa fase, é importante ter habilidade de planejamento e organização. Ao criar um projeto, precisamos colocar as ações e os procedimentos em um documento para visualizar o produto final. Não é só sobre definir o produto cultural, mas também descrever cada etapa de forma estruturada e sequencial, junto com as atividades correspondentes. Vamos começar aqui esboçando com algumas perguntas básicas que vão ser importantes aí para você conseguir elaborar esse documento, tá? A primeira delas é o quê? Que refere-se ao que pretende se desenvolver. É um livro, é um CD, é uma produção sobre festas populares. A segunda é o porquê. Seria a justificativa desse projeto acontecer. Será que alguma demanda vai ser atendida? Existe um problema a ser solucionado? Qual que é a justificativa para desenvolver esse produto ou esse serviço? Porque se não existir essa justificativa, o projeto também já não deve existir. A próxima pergunta é quem, que é a quem se destinará o produto gerado pelo projeto. E com quem também a gente vai trabalhar para a realização disso. É um projeto que vai ser destinado para a população local, para educadores sociais, pesquisadores, e quais são os profissionais e os técnicos que vão ajudar com a problemática a quem se destina esse projeto. A próxima pergunta é o como, que é de que forma será realizado esse projeto? Por meios digitais, presenciais? Será realizado algum tipo de mapeamento para entender essa produção em si? E com isso a gente segue para o quanto, que seria o valor do projeto e de onde vai vir esses recursos para a realização. A gente vai poder contar com recursos próprios, com financiamento privado, público, apoios voluntários. Então, essas são questões importantes também que vão viabilizar o seu projeto. E em seguida, a gente tem o quando e o onde, que seriam em que período o projeto vai ser realizado e qual vai ser a duração prevista dele. E o onde é os locais, né? Onde vai ser apresentado, consumido ou distribuído o seu produto. É um estado? É um centro de cultura? Onde vai ser, né, esse local? Então, pessoal, essas são questões de muito valor na hora de você desenvolver o seu projeto e apresentar isso de maneira encadeada sobre o que faremos, como faremos, os custos, os parceiros, as datas. É muito importante porque é a partir disso que você vai pensar sobre a viabilidade. Então, iniciar esse processo sem ser subjetivo ou muito detalhado é ideal para que você consiga fazer uma articulação coerente, né, que faça sentido. É assim que você vai garantir um melhor produto no desenvolvimento e um melhor atendimento para essas comunidades, para quem se destina às ações. Então, a gente fecha aqui esse primeiro módulo e espero que até agora esteja sendo construtivo e vocês consigam colocar em prática esse tipo de exercício. Ele vai com certeza direcionar você a construir o seu projeto e a gente se vê no próximo módulo. Olá, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo módulo da Oficina de Desenvolvimento de Projeto Cultural. Essa oficina é financiada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural, PROAC, mais especificamente o PROAC Direto. Meu nome é Carol e eu vou estar com vocês aí nessa jornada. E já de início eu peço desculpa porque onde estamos gravando aqui está vendo evento próximo, então provavelmente vocês vão ouvir um shot bem pesado aí no fundo, mas isso não vai impedir de nada aqui com o nosso conteúdo. Então, vamos iniciar aqui o módulo 2 e a gente vai dialogar sobre os elementos básicos para realizar a sua escrita. Apesar de ter diversas formas de você construir, né, um projeto cultural, é a partir desses elementos estruturantes que você vai transformar a construção da sua escrita em um documento sólido. Então, a gente vai seguir a discussão aqui dentro desses tópicos e a gente vai começar pela apresentação do projeto. Como a pessoa que está desenvolvendo, seja você um produtor, um artista ou um entusiasta na área cultural, é importante que você tenha em mente que a apresentação
ela tem que ser elaborada por último, apesar de ser o primeiro item que aparece no projeto. Isso ocorre porque a apresentação é uma síntese da proposta e será mais fácil escrevê-la depois de finalizar todos os outros textos, como as justificativos, objetivos, enfim, e vários outros. Mas mesmo assim, se você preferir começar pelo item de apresentação, não tem problema nenhum. A sugestão é que, ao concluir a elaboração dos outros textos, você reserve um tempo para revisar e fazer as alterações na apresentação. Dessa forma, você vai garantir que ela esteja coerente com o restante do projeto, tá? Então, aqui a gente vai compartilhar um breve histórico do produto cultural que a gente quer desenvolver, né? A apresentação é isso. Você vai descrever de forma resumida como surgiu a ideia e qual é o resultado esperado a longo prazo, além de como ele terá impacto assim na sociedade e na cultura, né? Também é importante você apresentar os profissionais envolvidos, o público que quer ser beneficiado, né? E quando e onde ele vai acontecer. A apresentação é como uma porta de entrada do projeto. É nela que você vai incluir as informações essenciais que vão ajudar você a compreender o projeto como um todo. É importante descrever isso de maneira bem objetiva, sem subjetividades. É fundamental dar uma atenção aí a essa parte do projeto, né, na apresentação, porque uma apresentação mal feita pode se tornar um obstáculo durante as avaliações. Então, dedique um tempo, um esforço para garantir que a apresentação seja bem estruturada e transmita ela de forma convincente, né, potencializando aí mesmo todo o seu projeto. Quando a gente constrói um projeto, é importante a gente definir o objetivo de forma compreensível, porque todos os esforços eles vão ser direcionados para alcançar esses objetivos. Então, antes de defini-lo, é importante ter uma visão certeira de onde você quer chegar. No contexto de um projeto cultural, a gente chama o destino final, né, de objetivo, e ele pode ser dividido em gerais e específicos. Além desses objetivos específicos, a gente tem também as metas que são estabelecidas. E essas metas são os desdobramentos das ações relacionadas a isso. Então, elas devem ser mensuráveis, elas devem ser passíveis de serem avaliadas e quantificadas. Portanto, quando você estiver elaborando um projeto cultural, é essencial ter os objetivos bem definidos e apresentados de forma fácil e compreensível, porque é a partir daí que você vai orientar todas as etapas do seu projeto. Quando a gente fala de objetivo geral, ele é uma visão mais ampla do que a gente pretende alcançar. É aqui que você vai descrever de forma resumida o que você vai realizar, né? Então, informe o tipo de manifestação cultural, o que vai ser realizado, a duração, o público, o local e, além disso, o impacto sociocultural que você espera alcançar a longo prazo. Já o objetivo específico, ele é mais focado e representa as ações planejadas que vão contribuir para alcançar esse objetivo geral. Então, são etapas importantes que vai te guiar ao longo do caminho para atingir a meta principal, né? Você precisa trabalhar isso como uma peça de quebra-cabeça, né? Trabalhar em conjunto aí para alcançar esse sucesso do projeto. Então, ao estabelecer esses objetivos, você vai estar definindo as ações e o passo a passo, né, que vai te levar ao cumprimento de todas as ações. É aí que a sua meta vai se encaixar, porque as metas são esses indicadores concretos, né, que vai te ajudar a medir o progresso e a efetividade do projeto. Ela vai abranger uma variedade de aspectos, como o número de pessoas beneficiadas, as apresentações, ou em caso de filmes exibidos, né, números de oficina. Em resumo, as metas são ações tangíveis e mensuráveis que vão te permitir avaliar esse desenvolvimento e o impacto, né, de forma assim, bem direta, né? E é com base nessas metas que você vai acompanhar todo o projeto. E aí fica como dica
O objetivo geral, ele se escreve de forma corrida, e o objetivo específico em tópicos. Preferencialmente, hierarquize isso para ficar melhor esse entendimento. Vamos agora abordar aí a justificativa no nosso projeto, e nesse momento apresentar os motivos dos quais temos o desejo de realizar. Então, ela deve ser cuidadosamente estruturada com base nos argumentos que possam convencer os leitores sobre a importância da realização do projeto que você quer desenvolver. Vamos explorar o mérito do projeto, né? Ressaltando os seus diferenciais, originalidade e o caráter inédito dele acontecer, né? Além de enfatizar aí a relevância cultural. E como que a gente vai fazer isso? Eu levantei aqui para vocês 4 pontos que é importante a gente seguir. O primeiro é por que o projeto tem que ser realizado, que aí você precisa listar todas as ações que vão evidenciar esse potencial. O segundo é em qual contexto sociocultural o seu projeto está inserido, que é refletir sobre o ambiente que ele vai ser aplicado e qual que é a importância nesse contexto. O terceiro é ter um embasamento com dados, com estudos, com pesquisas e referenciar isso, de forma que você vai construir um argumento muito sólido. E aí isso vai entrar aqui na garantia e a precisão da proposta, né? Porque, além de tudo, você vai destacar essa importância do que você está propondo e ressaltar a sua capacidade de realização. Então, você pode abordar aqui alguns aspectos mais técnicos, tudo que for pertinente para fornecer uma visão abrangente da proposta. E, por último, independentemente do propósito da avaliação do projeto, é importante convencer o avaliador por meio de um argumento bem fundamentado. Então, dê uma atenção especial a essa tarefa, demonstre a solidez, né, do que você está escrevendo, do que você vai desenvolver e quais são essas contribuições, se elas são significativas, né, que elas precisam ser. Então, dê uma atenção a essa parte. Seguindo aqui, nós temos o nosso público-alvo. Ao compreender esse público em termos de quem são, quantos são e de onde são, podemos otimizar o planejamento do seu projeto, considerando aí as características e o perfil desse público, né? É através do conhecimento da faixa etária, da classe social e da localização geográfica do público que você vai ajustar a sua estratégia de comunicação e adaptar o projeto para alcançar mais pessoas. Então, além disso, entender esse perfil facilita a identificação de um patrocinador, né, para apoiar aí a sua proposta. E depois de você detalhar o que quer fazer e onde quer chegar, ou seja, o que você quer atingir, é o momento de pensar quantas pessoas vão ser beneficiadas pela sua ação. E quem são essas pessoas, quais são os perfis delas, né? Então, adicionalmente, através da projeção desse público, você também pode antecipar a receita estimada do projeto, você pode permitir que a comissão que está avaliando ela obtenha informações sobre o número de pessoas, né, que vão ter acesso ao seu produto. Então, essa precisão nos permite adaptar o projeto para alcançar um público mais amplo e de maneira mais eficaz, né, ainda encontrar o patrocinador mais adequado para apoiar a sua proposta. Não chute esse dado. Essa é a principal dica que eu dou, porque se você não tiver essa análise, né, você pode buscar com projetos similares. Você pode ver os históricos dos lugares que receberam outras propostas. Então, não invente esse número, faz uma análise para você chegar mesmo ao número estimado. Todo membro da equipe desempenha um papel fundamental. Então, eu recomendo contratar profissionais experientes que estão em suas respectivas áreas de atuação, e especialmente aqueles que vão assumir funções essenciais no projeto, porque geralmente não há tempo de treinamento, né? Então, você precisa já encontrar esses profissionais
tanto por conta do prazo de execução, que geralmente é muito curto. Além da experiência, é importante considerar essas habilidades e aptidões, né, desses profissionais, porque o seu projeto requer uma equipe coesa e harmoniosa. Então, precisa atingir esses profissionais que vão trabalhar em conjunto para alcançar aí os objetivos comuns. Bom, o desenvolvimento de um projeto, ele passa por 3 etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção, ocorrem os serviços e as atividades iniciais que fornecem suporte à execução do projeto. A produção é a fase em que as atividades relacionadas à implementação acontecem, e a pós-produção são realizadas atividades de avaliação, de consolidação de resultados e o encerramento mesmo da sua atividade cultural. Essas etapas direcionam a elaboração do orçamento e do cronograma de atividades e fornecem um formato mais detalhado, auxiliando aí na identificação das atividades específicas da produção, que é o núcleo central do projeto, né? A dica aqui é que você faça um levantamento de todas as tarefas necessárias e organize por etapa. Estabeleça aí o prazo de duração de cada etapa e defina as datas de início e término da execução de cada atividade, né? Para garantir o cumprimento do prazo, é essencial organizar suas atividades em uma sequência lógica ao longo de um período de tempo já determinado. O cronograma de atividades, ele tem esse papel. Para garantir o cumprimento do prazo, é essencial organizar suas atividades em uma sequência lógica ao longo de um período de tempo já determinado. E o cronograma de atividades, ele cumpre esse papel. Ele é uma ferramenta de planejamento que está alinhada aí com todas as suas etapas de trabalho que vão ser previamente apresentadas. E aí você vai precisar atender a algumas ações e elas são importantes para controlar mesmo o seu projeto, que é estabelecer o início e o fim de cada etapa, identificar o prazo para cada atividade e definir a sequência das atividades, suas dependências, né, e simultaneidades, assim. Então, além disso, vai ser importante para você acompanhar e controlar o progresso no quesito tempo, identificando os atrasos ou adiantamentos, e tomar também as decisões mais precisas para alcançar o resultado esperado dentro do prazo que você estabeleceu. Eu retirei da biblioteca do Sebrae sobre como você pode realizar essa divisão de etapas e atividades, consolidando o tempo e determinando aí quando cada evento vai acontecer. E dependendo da duração do projeto, é possível dividir essas etapas por semana ou mês, por exemplo. Então, elabore uma lista contendo todas as atividades para a realização do seu projeto, consulte as etapas de trabalho, se necessário, e defina o prazo estimado para cada atividade. Dessa maneira, você vai ter uma visão do cronograma de execução do seu projeto e estimar isso, né? Como dica, é aqui que vão ser apresentadas informações sobre a quantidade, o preço e a forma de distribuir o seu produto cultural. E ele é dividido em distribuição gratuita, que está voltada à democratização dessas ações ao público, e o comercial, que envolve a venda, o percentual que será comercializado. Chegando aí a um tópico muito importante, que é o de contrapartida, aqui que ele vai descrever os benefícios, né? Você vai descrever os benefícios que serão oferecidos aos patrocinadores, aos parceiros e à comunidade também envolvida no projeto. Vai além da mera exposição da marca, dos materiais de divulgação, tá? Então, você precisa explorar essas formas de retorno que são oferecidas para além disso. Existem algumas formas de contrapartida, e aí eu vou deixar esse slide aqui como dica, tá, de aplicação, mas aí pode ser diversas. A gente tem contrapartidas de imagem, tem contrapartidas sociais e tem também as contrapartidas aí ambientais, né? Por último, a financeira ou econômica, né, que aí envolve mais o
investimento do próprio proponente no projeto ou outros recursos financeiros que vêm assim de parceiros, né, de voluntariado. Isso aí também pode ser descrito no seu plano de contrapartida. E é importante mencionar que existe também outras formas, mas essas aí que estão aparecendo para vocês são as mais comuns mesmo em projetos culturais, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim aí dessa segunda parte. Eu espero que esteja sendo muito construtivo até aqui. Nos vemos então no terceiro módulo. Até já! Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último módulo da Oficina de Desenvolvimento de Projeto Cultural, financiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do PROAC Direto. Meu nome é Carol e seguimos aqui, então, no último módulo dessa jornada. Aqui a gente vai discutir sobre acessibilidade e democratização, além das possibilidades de financiamento. Neste item, eu apresento para vocês as medidas e as ações que visam democratizar o acesso aos bens e serviços culturais produzidos por você. O objetivo é beneficiar uma parte da população que, devido às questões sociais, econômicas e outras, encontram-se excluídos do acesso à produção cultural e, consequentemente, do exercício de seus direitos culturais. Para alcançar esse objetivo, a gente adota algumas medidas e eu separei 3 para vocês. A primeira delas é preço popular e gratuidade do seu produto cultural. Você pode oferecer ingressos gratuitos em determinadas ocasiões ou para determinados grupos sociais, porque dessa forma você garante um maior número de pessoas para desfrutar do que você está desenvolvendo. A segunda seria atividades gratuitas paralelas, porque além do seu produto principal, você pode promover atividades gratuitas, como oficinas, workshops, palestras e outros, né, para que pessoas tenham a oportunidade de participar da experiência e enriquecer aí o seu conhecimento sem custo algum. A terceira é a realização de ações culturais em locais remotos ou periféricos. Busque levar essas ações para locais que geralmente estão fora do circuito tradicional. Isso garante que comunidades afastadas ou periféricas também tenham acesso à cultura. Sobre acessibilidade, existem inúmeras possibilidades de medidas e ações inclusivas nesse âmbito. Caso você não tenha familiaridade com esse tema, é importante iniciar uma pesquisa e conversar com outros produtores. A acessibilidade cultural refere-se justamente a essa garantia, para que pessoas tenham acesso igualitário às experiências culturais. Isso envolve a remoção de barreira física e garante uma participação plena na atividade cultural da comunidade. Além disso, é importante você considerar esse tema no planejamento do seu produto, né, do seu evento. Isso pode envolver a disponibilização de alguns recursos, como audiodescrição, legendas, intérprete de Libras e materiais em braille, por exemplo. Sobre o financiamento, ele pode ocorrer tanto por recursos públicos quanto privados. O público são recursos provenientes de órgãos governamentais, como os governos municipais, estaduais ou federal, que têm políticas e programas de incentivo e fomento à cultura. Além disso, os fundos de incentivo, como o PROAC ICMS, também é mencionado em editais privados. Isso porque várias empresas apoiam projetos culturais por meio desses editais privados, com o intuito de ter um abatimento fiscal. Essa é uma oportunidade porque, além de você receber esse apoio financeiro da empresa, você também pode usufruir dos benefícios fiscais proporcionados pelas leis de incentivo. Portanto, é importante estar atento aos editais privados também e aproveitar essas oportunidades. E uma última dica é monitorar. Fique atento às ações do seu município, do estado, fique atento aos fóruns de cultura da sua região, das articulações locais, dos fazedores de culturas e utilize ferramentas que podem te auxiliar com esses monitoramentos, como o site do Prozas. O Prozas é uma plataforma online voltada para gestão e captação de recursos. Lá você pode se cadastrar e buscar oportunidades de financiamento, participar de editais
e acessar recursos educacionais também. E, além disso, ele disponibiliza uma lista de editais e chamadas abertas que vai facilitar o acesso a essas oportunidades. Então é isso, agora é com você. Eu gostaria de expressar meu sincero agradecimento aqui a todos que participaram dessa oficina. Foi uma experiência muito gratificante poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. E eu desejo a vocês sucesso nessa empreitada dentro do segmento cultural. Espero que vocês continuem buscando conhecimento e crescendo como agentes transformadores por meio da cultura. Obrigada a todos.